primeiro momento que eu cheguei fui muito bem acolhida, como até hoje estou sendo. Tive meu bebê ontem à noite, já quase na madrugada para o dia de hoje, e desde então não me faltou nada. Bom, a assistência ao parto, ou seja, a assistência ao binômio mãe-feto, é de grande importância para a instituição. Desde que ela passou a ser um serviço prestado pela medicina, que trouxe todo o seu conhecimento de anatomia, de fisiologia, de patologia, e a hospitalização da assistência ao parto, houve uma melhora na assistência, inclusive com redução importantíssima na mortalidade, tanto materna como fetal. Atualmente, a ação do Conselho Regional de Medicina tem sido muito em busca de soluções que são apresentadas como necessárias para solucionar problemas que a sociedade apresenta e recorre ao Conselho. Antes da intervenção, esta maternidade estava fechada, literalmente fechada, sem atendimento ao público, e nós tínhamos em Mossoró apenas um hospital do estado com 65 leitos que prestava assistência a essas mulheres de Mossoró e região. Chegamos ao ponto, inclusive, de termos que encaminhar pacientes para a cidade de Russas, para a mulher de Mossoró ter assistência ao parto. Por quê? Porque na cidade de Mossoró, muitas vezes, havia uma exaustão do número de leitos e a gente não conseguia realmente atender essas pacientes na cidade de Mossoró. Então, muitas vezes, nós como obstetras, fomos obrigados a transferir pacientes para o estado do Ceará, principalmente para a cidade de Russas, onde a prefeitura, na época, fez um convênio com a cidade de Russas para atender as pacientes da cidade de Mossoró. Você vê a que nível nós estávamos antes da intervenção. Após a intervenção, realmente houve um incremento desta maternidade ao Hospital da Mulher, então passamos a voltar a funcionar e aí realmente houve assim, um ganho imenso. Para vocês terem uma noção, é em torno de 20 a 25 partos por dia. Um número, algo em torno de 600 a 700 partos mensais, dependendo do mês. E mais de 1.500 atendimentos na porta. Isso foi um trabalho exaustivo da equipe, né, de todo o hospital, dos funcionários, que vem trabalhando dia a dia junto com o CRM e a Justiça, né, entre seus entes, Ministério Público Federal e Justiça Federal, que vem nos acompanhando desde então, e a gente conseguiu transformar a realidade dessa maternidade. Entenda também que existe o apoio, porque o SUS não se faz sozinho, então é uma cooperação tripartite, né? União, Estado e município, para que essa maternidade venha se desenvolver da forma como ela está se desenvolvendo. E ela tinha 280 funcionários, de forma direta ou indireta. Desses 280 funcionários, eles estavam com 3 meses de folhas salariais atrasadas, entre outros problemas jurídicos que a entidade ainda sofre até hoje, que a gente vem tentando sanar. Desde 2022, a gente conta com mais de 1.200 funcionários de forma direta ou indireta. Direta é contrato seletista e indireta são as cooperativas que trabalham aqui e que integram a força de trabalho dessa entidade. Esse quantitativo justamente, ele cresce durante os anos com o crescimento da unidade, consequentemente. Isso mostra para a população o serviço que a gente vem ofertando, desde a assistência na porta até a alta qualificada do paciente que a gente vem tentando implantar. Naturalmente, recebemos muitas críticas. Por que uma intervenção? Por que uma medida tão dura? Porque para problemas graves são necessárias medidas muito duras. Então nós tínhamos um problema muito grave, precisamos de uma medida que fosse realmente efetiva. Daí porque a interdição foi um remédio amargo, mas foi o remédio ideal para aquela situação e o remédio ideal para que o nosso povo pudesse ter uma assistência materno-infantil de qualidade na região oeste. A intervenção judicial aconteceu a partir de outubro de 2014, mas um pouco antes, alguns anos antes, já tinham sinais de que poderia acontecer o que aconteceu em 2014, que foi o fechamento da maternidade. Como, por exemplo, os servidores da maternidade ficavam às vezes aqui em frente reclamando salários atrasados e até pedindo ajuda para fazer a feira, comprar uma cesta básica. Isso, inclusive, ficou bem caracterizado na época, porque foi divulgado nos jornais, Gazeta, na época. Nós precisamos saber um posicionamento, se vão continuar, se quer, se não quer. E desde fevereiro para cá ninguém recebe.
Sem os médicos, a Casa de Saúde não terá como continuar funcionando, o que vai prejudicar não só a população moçoroense, mas todas as cidades vizinhas. Era notória a reclamação dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, de que a estrutura física do prédio da maternidade Almeida Castro, que naquela época era muito diferente disso aqui, chamava-se Casa de Saúde Cerro Rosado, era totalmente deteriorada por dentro, muito deteriorado mesmo. Era motivo de reclamação dos pais, das mães que vinham para cá ter seus bebês e também dos profissionais de saúde que trabalhavam aqui na maternidade Almeida Castro. Outros fatores que vieram a contribuir são as denúncias de casos de mães que vinham ter seus bebês aqui e terminava por o bebê não resistir, apesar de nascer com 1,5 kg, quase 2 quilos, e como não tinha uma estrutura boa de UTI neonatal, de berçário, de canguru, terminava o bebê não resistindo e vindo a falecer. Teve casos, e nós registramos aqui com pessoas conhecidas aqui da cidade, registramos, foi noticiado na época, foi noticiado por os veículos de comunicação de Mossoró, onde o pai e a mãe vieram para ter o bebê aqui, o bebezinho nasceu e aí foi colocado numa pedra de mármore para ali desfalecer. O pai percebeu, foi um escândalo, pegou esse bebê e teve toda uma movimentação aqui na cidade, levaram esse bebê para Natal e ele não resistiu, morreu 37 dias depois, mas infelizmente são fatos como esse que vieram à tona 6, 7 anos antes da intervenção judicial, mas que foi a raiz, que terminou culminando no período de 2013, 2014, com a intervenção judicial, com a mobilização de todas as forças do Poder Judiciário. Por trás daquele caos administrativo, naquela ocasião, havia uma tragédia humana. Então havia mortes de mulheres, mulheres grávidas que chegavam para ter os seus filhos na maternidade Almeida Castro, vindo não apenas de Mossoró, mas também de toda a região oeste, inclusive do interior do Ceará, e havia uma mortalidade materno-infantil muito elevada. Havia uma tragédia humana por trás daquele caos administrativo. E o que nos deixa mais felizes é que nós conseguimos, através de uma ação efetiva, mudar essa realidade e mudar essas estatísticas de morte materno-infantil. Isso valeu a pena o nosso trabalho, valeu a pena a nossa luta. Sou pediatra e neonatologista, atuo aqui na maternidade desde a sua reabertura, após o início da intervenção judicial. E nós acreditamos que houve uma grande revolução no funcionamento desse serviço, desde a implementação da intervenção judicial, através da MP solicitada pelo CRM do Rio Grande do Norte, porque à época nós tínhamos um cenário bem desolador com relação à mortalidade materna e também à mortalidade infantil. Pegamos uma instituição praticamente sem funcionar, que foi aos poucos e com o estabelecimento da administração, revolucionando seu funcionamento no sentido de ter reformas dos seus setores para que ficassem com a estrutura adequada para atender as mães e os recém-nascidos, assim como também qualificação dos profissionais para atendimento desse público. Nós notamos a demanda muito elevada que o hospital tem. Nós atendemos uma região praticamente metade do interior do estado, que atende 1 milhão de pessoas nessas regionais, além do próprio município de Mossoró, e uma média de 600 partos ao mês, e uma admissão de recém-nascidos nas suas unidades neonatais, de UTI neonatal, unidade de cuidados intermediários e de canguru, além do alojamento conjunto, muito elevada. Nós temos hoje 17 leitos de UTI neonatal funcionando, 15 leitos de unidade de cuidados intermediários convencionais, de U5, 17 leitos de unidade de cuidados intermediários canguru, além de em torno de 70 leitos de alojamento conjunto. Então, um serviço realmente muito grande, com alta taxa de ocupação, e que representa por si só hoje um atendimento de excelência e de abertura para atendimento desses pacientes. Trabalhar uma estrutura que você sabe que pode contar, que você pode dispor, nós não temos nenhuma preocupação em dar uma assistência a uma paciente, principalmente uma gestação de alto risco, com receio de não podermos oferecer o melhor para aquela paciente.
Hoje nós temos aqui na maternidade um serviço de excelência em obstetrícia. Não só obstetrícia, como também na área de ginecologia. Ou seja, qualquer recurso que a gente precise para oferecer àquela paciente, usuário do SUS, nós temos certeza que podemos contar com essa estrutura, com esse serviço aqui na maternidade. Dessa forma, percebe-se que essa atitude que a Justiça Federal tomou em Mossoró resultou numa fortaleza administrativa que fez com que o serviço fosse se mostrando muito atuante, muito capaz de absorver toda a demanda daquela região. Hoje, com muita satisfação, percebemos que não só a parte de assistência mais básica, da parte do baixo risco, mas também o alto risco gestacional e neonatal é muito bem assistido lá naquela região por causa dessa maternidade funcionando adequadamente como está hoje. É muito gratificante ver a nossa ação resultar num benefício muito grande para a população. Isso realmente faz parte da nossa atuação do Conselho de prestar à sociedade esse serviço. Eu aproveito para agradecer, inclusive, a essa ação que foi movida pelo Conselho Regional de Medicina aqui do Estado, né, pensando de fato numa situação tão vulnerável, tão importante que é a continuidade da maternidade Almeida Castro para todas as mães aqui da região e de outros estados, né, que também são assistidos por esse serviço. Então é bom saber que tem pessoas preocupadas em manter, né, esses serviços, trazendo um serviço de qualidade para que outras mães possam sentir a mesma segurança que eu estou sentindo hoje. Essa ação civil pública provocada pelo Conselho Regional de Medicina nessa maternidade, nessa instituição, foi realmente um grande divisor de águas. Eu digo isso com muita propriedade porque eu estou nessa instituição há mais de 20 anos e hoje nós prestamos uma assistência materno-infantil de qualidade. Foi um divisor de águas, a população só agradece. E isso é interessante que se saiba, porque, na verdade, muitas das vezes não sabe como foi essa luta e o Conselho deu uma resposta muito boa a tanto a classe médica como a população em geral que é a maior beneficiada para isso. Então, é muito gratificante ver a capacidade que se hoje tem de atender a mulher parturiente prematura, a mulher parturiente com um quadro de hipertensão, de pré-eclâmpsia, né? E que infelizmente tem que ter os seus bebês antes do tempo, né? E que nós possamos dar essa assistência a eles. Temos muito ainda a crescer, temos muito ainda a desenvolver. Nós estamos no interior do Rio Grande do Norte. Não foi fácil, nunca foi fácil para a gente, principalmente enquanto categoria médica e de especialista em pediatria e neonatologia, fixar o profissional na nossa região. Então, hoje nós temos uma equipe ampla que conseguimos fixar no serviço, trabalhar aqui, né, prestar atendimento todos esses setores que eu citei anteriormente, justamente porque o serviço ele traz uma estrutura que leva segurança ao profissional atuar, né? Então, que migra da capital, né, para se fixar em Mossoró, para trabalhar conosco aqui. A ação civil pública do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte foi um marcador, né, um divisor de desenvolvimento nesse atendimento para a nossa região. Sem essa ação, simplesmente não haveria nada do que nós estamos apresentando aqui hoje, né? A mortalidade infantil tem tido um impacto, né, na sua redução durante esses últimos anos. A mortalidade neonatal, que são aqueles bebês que morrem até 28 dias de vida e aqueles que morrem até 7 dias, são os maiores responsáveis pelo componente da mortalidade infantil. Então, se nós atuarmos nesse momento, que é isso que a gente está aqui prestando como serviço, nós vamos ajudar a reduzir essa mortalidade. Então, isso é o que tem acontecido nos últimos anos. Como falei antes, ainda tem muito chão pela frente, mas para se ter ideia, durante todos esses anos, né, nós temos aí 7, 8 anos dessa ação, e os avanços são visíveis a qualquer pessoa que conhecia o hospital antes e que o visita hoje, para um colega que já trabalhava comigo aqui há tantos anos e que continua trabalhando hoje, né? Então é muito gratificante e é preciso que toda a sociedade civil e toda a classe médica
do Estado tenham uma noção da grandiosidade que isso aqui representa, né? Através de uma medida que foi diretamente realizada pelo Conselho de Medicina. Por exemplo, nós tínhamos situações em que determinadas pacientes com gestação de alto risco, a gente precisava encaminhar para Natal, porque a nossa capital de referência para transferência, para regulação é Natal, e antes da intervenção nós não tínhamos um serviço de excelência para prestar a essas pacientes. Hoje é diferente, hoje nós temos uma maternidade em que dispomos de uma UTI adulto, nós temos uma UTI neonatal, temos um berçário de médio risco e temos o canguru, ou seja, hoje praticamente o número de transferências de pacientes com gestações de alto risco para as outras cidades, principalmente Natal, é praticamente zero. Ou seja, nós conseguimos atender toda a demanda, tanto das gestações de baixo e também de alto risco. Muito segura também de poder estar aqui, sabendo que tinha uma equipe que ia poder me atender. Então, assim, eu até usei, quando me perguntaram como é que você se sente, a minha primeira palavra foi desesperada. Mas depois, quando a equipe chegou, foi me acalmando, conversando comigo, eu senti que realmente aquele era o melhor lugar para poder estar, para cuidar da saúde da minha filha. Conseguimos ampliar o número de leitos, né? Principalmente da assistência neonatal, que antes nós só tínhamos 7 leitos, conseguimos aumentar para 17 durante todo esse período de intervenção. Os telejornais aqui locais, eles noticiaram e falavam sobre isso. Inclusive foi de alívio também para a gente quando a gente ficou sabendo que realmente um grupo, né, que havia uma intervenção federal que iria tomar de conta para poder fazer com que o serviço realmente funcionasse como deveria, né? Porque é importantíssimo. Uma maternidade do porte da Almeida Castro não poderia deixar de funcionar. E é um momento de alegria para mim, sempre que lembro que aquela maternidade hoje funciona, como funciona, graças a uma ação civil pública dessa instituição. E eu costumo dizer que tudo que essa instituição faz, revela, é fruto, representando todos os mestres do Estado. Então, é mais uma ação na busca pela boa prática da medicina e na busca pela melhor assistência à população. Nesse caso, a assistência materno-infantil. Essa intervenção se deu no ano de 2014 e se nós fizermos um levantamento histórico antes da intervenção e após a intervenção, a gente percebe uma nítida diferença com relação ao benefício que essa intervenção trouxe, não só para Mossoró, mas também para toda a região do estado do Rio Grande do Norte. E funcionando e oferecendo um serviço realmente de qualidade, né, e que pudesse, porque a gente... vidas, né? São vidas aqui, então não tem como ficar sem. Atualmente, a maternidade Almeida Castro, a quantidade de nascidos vivos nessa instituição, ela é maior do que a soma dos nascidos vivos nas duas maiores maternidades da capital do estado, tanto a Januário Sico como a maternidade do Hospital Santa Catarina. Isso porque nós abrangemos aqui uma região onde nós somos fim da linha para a referência dessa população, que representa em torno de 68 municípios do nosso estado, e também a gente presta assistência a algumas pacientes aqui da região do estado do Ceará, que muitas das vezes drenam embora nós não fazemos parte da referência legalmente na instituição, mas drena muita paciente dessa região do Ceará, dessa região litorânea do Ceará, que é muito próxima da nossa região. O serviço prestado para essas populações de baixa renda, onde essas crianças que precisam de assistência materno-infantil e a mãe também, onde muitas delas são prematuridade extrema, elas têm as condições e a expectativa de viver de forma digna e ter um acompanhamento também pós-nascimento aqui também dentro da maternidade. Nós fazemos tudo isso. Bem, o meu sentimento hoje é de gratidão, de verdade, né? Principalmente por eu ter chegado aqui e ter me sentido de fato acolhida, com o suporte médico, com o suporte de todo o pessoal. Ver também que outras mães, elas são assistidas aqui, outras mães que vêm de outras regiões com vários problemas de risco para os seus bebês, e saber que que a maternidade Almeida Castro, ela oferece todo esse suporte para as famílias. Então é algo assim muito importante para mim, saber que eu posso ter esse apoio, que outras mães, assim como eu, numa situação tão vulnerável, tão sensível que a gente se encontra, de ter esse apoio. Preocupados com a segurança da assistência materno-infantil,
tomamos conhecimento que uma maternidade em Mossoró, uma maternidade importante, estava sendo desativada. Então nós acionamos a Justiça e a partir dessa ação civil pública houve uma intervenção judicial e nós acompanhamos, tivemos o privilégio, a oportunidade de, na condição de presidente, acompanhar o andamento dessa intervenção e dessa ação civil pública, com audiências periódicas, e vimos todo o desenvolvimento, né, de uma maternidade que estava fechando e que evoluiu para a maior maternidade em termos de procedimentos no Estado. Lembrar que isso foi uma ação que só existiu a partir dos relatórios de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, que constatou esse desligamento, esse fechamento de uma maternidade importante e tomou as providências no sentido de que isso não acontecesse através do ajuizamento dessa ação civil pública. A retomada do serviço que estava prestes a fechar, na realidade chegou a fechar, foi a partir dessa intervenção judicial. Foi criada uma junta interventora e essa junta interventora ela se responsabilizou por gerir o hospital. A gestão passou a ser através dessa junta interventora. E a partir dessa gestão, o hospital voltou a funcionar, voltou a contratar pessoal, voltou a criar suas escalas assistenciais de obstetras, anestesistas e toda a equipe envolvida, né? E foi o que permitiu que essa maternidade hoje estivesse no patamar que se encontra. O Conselho Regional de Medicina se sente muito gratificado em ter participado dessa ação judicial junto à maternidade Almeida Castro de Mossoró. Naquela ocasião, a assistência materno-infantil de todo aquele entorno de Mossoró estava prejudicado porque os serviços que funcionavam na época deixaram de funcionar. De forma em que quase que toda a assistência materna foi prejudicada. Então, com essa ação judicial, houve um incremento na administração da maternidade, ao ponto que, aos poucos, essa maternidade foi se tornando um serviço sério, com credibilidade, e que foi ampliando o seu escopo de atividades. A percepção que o Conselho tem, através das demandas do próprio Departamento de Fiscalização, como também de pedidos de ajuda de equipes médicas que testemunham situações inadequadas, normalmente recorrem ao Conselho. E dessa forma, mais um exemplo em que o Conselho vai em busca de solução, mesmo quando não consegue de forma mais branda, mais rápida, através de judicialização, que já tivemos vários casos em que dessa forma conseguimos o nosso objetivo, que é melhorar a assistência naquela localidade, exatamente naquela especialidade que está precisando. No caso de Mossoró, né, a assistência materno-infantil, a maternidade Almeida Castro, um grande serviço que hoje presta aquela localidade toda, consegue dar, inclusive, para a parte de ensino médico, uma residência médica em obstetrícia. Temos lá uma equipe de pediatria completa, com plantonistas de UTI neonatal, temos plantonistas de UTI materna, ou seja, adulto, temos uma equipe de obstetras formada com a quantidade suficiente para acolher essa demanda, isso é muito importante, anestesistas de altíssimo gabarito presente em todas essas cirurgias necessárias para que essa assistência aconteça. Então, tivemos que fazer ações judiciais, inclusive, como a ação de leito de UTI, que já tem mais de 10 anos, né? Temos a ação da obstetrícia, a área materno-infantil da maternidade Almeida Castro. Uma outra ação, que é mais recente do que essas duas, que também é muito importante, é uma ação estruturante para a cirurgia vascular, visto que o nosso estado tinha um indicador terrível de amputações dos nossos pacientes. Isso totalmente evitável. E dessa forma, com essa estruturação, mais uma ação que está começando a dar resultado positivo para a nossa população. E por último, né, muito importante também, na área da oftalmologia, uma ação judicial em que impediu que falsos médicos, falsos profissionais estivessem atuando nessa área. E aí, poupando a saúde ocular da nossa população de malefícios através desses falsos profissionais. Porque aqui as mães vão encontrar o que elas buscam em todo tipo de atendimento, como desde do risco gestacional até o dia de ter, até o dia de parir do parto mesmo. Eu me encontro hoje muito feliz
por ter tido meu filho João Nerison aqui, porque o que eu realmente buscava eu encontrei com toda a equipe e super indico as outras mães, onde na sua cidade não tiver maternidade, para procurar, porque aqui no Almeida Castro todas serão bem acolhidas.